O meu estômago é um poço sem fundo que nunca se enche. Depois de os meus pais descobrirem, abriram um crematório de propósito para mim porque este ramo tem uma regra não escrita. É que os cadáveres de bestas que nos chegam deixam sempre alguma essência. E há algumas décadas, o mundo inteiro foi subitamente invadido por inúmeras bestas demoníacas. A humanidade pagou um preço de sangue, para aprender a beber a essência de sangue e a engolir os núcleos das bestas para se fortalecerem. Mas os cadáveres das bestas que sobravam, quer fossem comidos crus ou cozinhados, todos os que os comeram, sem exceção, morreram todos. Mas como todos os anos são abatidas milhares e milhares de bestas demoníacas. Os cadáveres, se não forem tratados a tempo, tornam-se uma fonte de contaminação. E assim nasceram os crematórios de bestas demoníacas. Mas à medida que fui crescendo, a essência de sangue que restava nos cadáveres das bestas foi se tornando cada vez mais insuficiente para me manter vivo. Num momento em que já não aguentava a fome, enquanto eu e o meu pai, Jiang Van Li, transportávamos o cadáver de uma besta, perguntei-lhe: Pai, tenho tanta fome. Apetece-me mesmo dar uma dentada na carne desta besta. Ao ouvir as minhas palavras, o meu pai gritou, furioso: Miúdo, quantas vezes é que eu já te disse? Não se pode comer os cadáveres das bestas. Os cadáveres não se podem comer. Se te volta a passar pela cabeça tocar nessa carne, parto-te as pernas agora mesmo. Eu fiquei com uma expressão de pena. Que bela carne. De certeza que se a comesse, me matava a fome. Por que é que não se pode comer? Ao ouvir o meu resmungou, o Jiang Van Li soube que o miúdo estava com a mania outra vez. Hoje tinha mesmo de lhe dar uma lição. De seguida, apontou para as grandes palavras na parede e gritou, sílaba por sílaba: Anda, lê comigo o que está escrito na parede. Não comer as bestas demoníacas. Comê-las torna os olhos vermelhos e transforma-te em contaminação. Olhei na direção para onde o meu pai apontava. Fiz-me de desentendido e disse: O que é que está escrito na parede? Ao ouvir a minha resposta sem nexo, o meu pai explodiu de raiva instantaneamente. Mas, ao olhar para os meus olhos inocentes, a fúria no seu coração apagou-se de imediato. Filho, o pai nunca conseguiu dar-te uma refeição completa desde que eras pequeno. A tua vida tem sido muito dura. Mas esta carne de besta demoníaca não se pode mesmo comer. Vou ver se o jantar está pronto. Trata tu destes cadáveres por agora. Dito isto, a figura de Jiang Van Li foi se afastando. Olhei para o cadáver da besta demoníaca à minha frente e engoli em seco. Uma águia de cauda de ferro. A textura desta pele deve ser do terceiro céu, não. Enquanto falava, levei a contragosto a águia de cauda de ferro para a frente do incinerador. De repente, um calor abrasador no meu bolso fez-me parar o que estava a fazer. Num instante, um livro disparou para o céu. Mas isto não é o livro de banda desenhada que eu ia dar a um amigo. Como é que se transformou nisto? Antes que eu pudesse ter grande reação, um clarão dourado brilhou de repente à minha frente. Quando voltei a abrir os olhos, o livro dourado inteiro já tinha entrado na minha mente. Sacudi a cabeça por instinto. Umas grandes palavras douradas apareceram imediatamente diante dos meus olhos. Meu Deus, que raio é isto? Será que até os céus já não aguentavam ver-me a passar fome? Mas será que isto é a sério? Depois de refletir por um momento, tomei uma decisão e disse para comigo: a sorte é decidida pelos céus. A vida e a morte dependem do destino. Posso morrer em batalha, mas não posso, de maneira alguma, morrer à fome. E, nesse preciso momento, os meus pais vieram a correr na minha direção e gritaram, ansiosos: Filho, eu e o teu pai precisamos de sair por uns tempos. O meu tio-avô está nas últimas na cidade vizinha. E eu, que andava preocupado em arranjar uma desculpa para comer uma besta demoníaca, fiquei logo todo contente. Sem pensar duas vezes, deixei escapar, já foi tarde. O ar pareceu congelar por um instante. A minha mãe, com uma cara séria, disse: Filho, o que é que acabaste de dizer? Percebendo que tinha dito asneira, tentei logo safar-me. Eu disse: foi um infarte. O que eu quero dizer é, como é que o meu tio-avô morreu assim tão de repente? 80 anos é a idade de ir à aventura. Como é que ele partiu tão novo? A minha mãe, Yao Yujin, bufou. Nestes dias, fica em casa e não faças asneiras. Eu já justifiquei as tuas faltas na escola. Durante o tempo em que estivermos fora, se alguém trouxer um cadáver de besta demoníaca, é só seguires o procedimento habitual. Ao ouvir isto, o meu coração exultou de alegria. Eu, que mal consigo encher a barriga. Quanto mais aprender as técnicas de treino da escola. Especialmente eu, que um dia serei o diretor do crematório. Desde o momento em que entrei neste ramo, perdi a oportunidade de aprofundar os meus estudos. A pensar nisto, reprimi a minha alegria e respondi: está bem. Mãe, pai, façam boa viagem. O meu pai, Jiang Van Li, ao ver o meu ar ajuizado, deu um suspiro. Deixei-te dinheiro no armário. Se não aguentares a fome, vai comprar um frasco de essência de sangue de besta demoníaca. Não voltes a irritar a tua mãe. Não te preocupes, pai, eu percebi. Num piscar de olhos, 1 hora depois de os meus pais saírem de casa, fui a uma ervanária para comprar os ingredientes para cozinhar a águia de cauda de ferro. Tio John, como é que vendes coisas cada vez mais falsas? Acredites ou não, qualquer dia ainda te denuncio. O velho John, ao ouvir isto, riu-se e ralhou: tu percebes lá disso. Os remédios falsos é que vendem bem. Depois de trocarmos mais umas bocas, entreguei-lhe a lista do que precisava. O velho John deitou um olho à lista e disse: é só porcaria sem valor. Vai lá buscar tu. Ao ouvir isto, juntei as ervas de que precisava e, depois de pagar ao velho John, fui para casa. No caminho para casa, uma figura familiar fez-me ficar todo tenso. Oh Frasquinho, anda já aqui. Frasquinho era a alcunha que me deram na escola. Desde pequeno que só consigo sobreviver se beber essência de sangue de besta demoníaca.
Mas a essência de sangue de besta demoníaca é caríssima e a minha família não é nada rica. Na escola, eu costumava lamber o fundo dos frascos de essência de sangue que davam aos alunos para fortalecer a sua base. Apesar de a maioria dos meus colegas desdenhar daquela pequena quantidade que sobrava no fundo do frasco. Com o tempo, Frasquinho e Mano Frasco tornaram-se as alcunhas que usavam para gozar comigo. Voltando ao presente, virei-me e com um sorriso servil, disse ao diretor: ora, se não é o meu caro diretor. O que o traz por aqui? Deixa-te de tretas. Vim aqui de propósito por tua causa. E vê se paras de usar a Lan para enganar os outros e conseguir comida e bebida. Eu, que era o orgulho do mundo do treino, estou quase a tornar-me a vergonha do mundo da educação. Nos 5 minutos seguintes, a boca do diretor não parou um segundo, a debelatrar sem parar. A Lan de quem ele falava chama-se Dongfang Lan. Depois de o seu pai morrer em combate contra uma besta demoníaca, ela foi transferida para a minha escola. Toda a gente sabe que eu e a Dongfang Lan somos amigos de infância. Mas, depois do secundário, o meu apetite tornou-se cada vez maior. A Dongfang Lan destacava-se cada vez mais e tinha cada vez mais pretendentes. Então, tomei uma decisão contra a vontade da Dongfang Lan. Quem quer que quisesse que eu me afastasse da Dongfang Lan, teria de pagar, no mínimo, 5 frascos de essência de sangue de besta demoníaca. E foi assim que juntei centenas de frascos de essência de sangue de besta. Fim da recordação. O cumprimento habitual do diretor estava quase a terminar. Ele olhou para a minha aparência de sempre. E acrescentou, resignado: a propósito, não te metas com o Limousi da nossa escola. Aquele miúdo tem grandes influências. Tem cuidado que ele não te venha pedir contas. Dizendo isto, o diretor deu-me mais alguns frascos de essência de sangue de besta. Não faço ideia de como é que tens um estômago assim. O meu neto nem sequer comeu muito disto, mas tu, vá lá. Consegues comer seja o que for. Depois de o diretor dizer isto, foi-se embora a resmungar, sem olhar para trás. A cena muda. Voltei apressadamente para a sala de incineração e preparei uma panela de ferro. Cortei a águia de cauda de ferro em pedaços pequenos e deitei-os na panela. Deixei-a cozer em lume brando durante uma boa meia hora. O ar encheu-se de um aroma tentador. Com o passar do tempo, tornou-se-me cada vez mais difícil resistir a este petisco. Finalmente, não aguentei mais e peguei num cogumelo seco. No instante em que o meti na boca, a expressão incrivelmente delicioso explodiu na minha mente. Ao mesmo tempo, assim que o cogumelo desceu pelo meu estômago, tive uma sensação semelhante à de beber a essência de sangue de besta, embora não fosse muito forte. Ainda assim, conseguia senti-la claramente. Por isso, decidi comer sem restrições. Que se lixe se vou morrer. Mesmo que morra, tenho de morrer como um fantasma de barriga cheia. Além disso, sem mim para os atrapalhar, os meus pais podem sempre ter outro filho. Ao pensar nisto, comecei a comer ainda mais, sem qualquer pudor. Em apenas meia hora, até chupei os ossos 5 vezes. Meu Deus, depois de tantos anos. Foi a primeira vez que senti o que era a satisfação, o que era sentir-me saciado. De que valeram tantos anos a passar fome e a fazer sacrifícios? E, precisamente quando estava a refletir sobre o facto de estar cheio pela primeira vez, senti de repente um desconforto no estômago. Logo a seguir, todas as células do meu corpo tornaram-se normalmente ativas. E antes que eu pudesse sequer pensar porquê, uma corrente de QI percorreu de repente os meus membros e ossos. E isto, será o QI de toda a frustração que aguentei na escola? Maldição. Antes, passava fome todos os dias, com o estômago colado às costas, e não conseguia mobilizar nem um pingo de energia do meu corpo para me tornar um cultivador. E agora, que estou de barriga cheia, desperto de repente. Será porque este corpo nunca tinha sido saciado? Ao pensar nisto, o meu coração encheu-se de uma alegria imensa. No entanto, a minha transformação ainda não tinha terminado. De repente, uma luz dourada apareceu à minha frente. Logo a seguir, um diagrama de circulação de QI apareceu na minha mente. Eu não conseguia acreditar no que via. Não diziam que só se tem a hipótese de obter uma habilidade se engolirmos uma pílula de besta? Como é que eu consegui uma só por comer o corpo de uma besta? Sem tempo para pensar mais, mobilizei rapidamente o QI dos meus membros e ossos, guiando-o para circular de acordo com o método de cultivo ensinado na escola. Meia hora depois, senti o meu corpo todo incrivelmente revigorado. Abri os olhos de repente e disse: finalmente, também eu atingi o primeiro céu de cultivador. A cena muda. Eram 2 horas. O caminhão para o transporte das carcaças de besta chegou à porta a horas. Jiang Van Li, despacha-te e vem receber as carcaças. Ao ouvir isto, fui rapidamente até à porta. Tio Niu, os meus pais não estão em casa. Foram prestar condolências. Nesse caso, levo as carcaças para serem tratadas noutro crematório. Tio Niu, não. Eu aprendi com o meu pai. Ajudei a incinerá-las durante todos estes anos. Sei perfeitamente como queimar estas carcaças. Só precisa de me ajudar a metê-las lá para dentro. Tens a certeza? Este é um cão uivador da lua do 8º céu, que foi morto ontem à noite. Tenho a certeza que consigo. Tio Niu, pode ficar descansado. Está bem, miúdo, tem cuidado. Dito isto, o tio Niu deu ordens aos jovens atrás dele para começarem a descarregar. Depois, o tio Niu, vendo que ninguém estava a prestar atenção, disse-me em voz baixa: Pinzi, estas carcaças de demónio foram mortas por engano pelo mestre. A extração da essência de sangue não foi feita com tanto cuidado. Ok, obrigado, tio. Já percebi o que se passa. O tio Niu viu a minha expressão e sorriu. É verdade. Ultimamente, a cidade não tem andado muito segura. Ocasionalmente, há bestas demoníacas que se infiltram. À noite, não andes a vaguear por aí sem motivo.
Ok, já sei. E mais, daqui a 3 dias, virá alguém fazer uma inspeção. Não te ponhas a mandriar, miúdo. 3 dias é o prazo para a contaminação. Quanto a isso, pode ficar descansado. Garanto que trato de tudo em 3 dias. A cena muda. O tio Neil e os outros já tinham partido. Eu olhava para aquele cão da lua uivante do 8º céu. E a saliva escorria-me sem controle pelos cantos da boca. No momento exato em que me aproximei do cão da lua uivante. O pequeno livro amarelo na minha cabeça, quer dizer, não. O pequeno livro dourado na minha cabeça abriu-se novamente numa nova página. Cão da lua uivante do 8º céu. Mero demónio. Qualidade da carne, mediana. Carne fibrosa e com muitos ossos. O seu consumo pode aumentar a força. Sabor, mediano. Acompanhar com caldo secreto antigo. Uma pitada de malagueta para fazer a base do caldo. Cortar em fatias finas, cozinhar no caldo e comer. O sabor é ainda melhor com o molho secreto. Receita do molho secreto, nota. Pode aumentar ligeiramente a força, fortalecer um pouco a função renal e aumentar a sensação de saciedade. Comentário: nem os cães comem isto. Ignorei estrategicamente o comentário. Este livro é bastante arrogante. Já é do 8º céu e mesmo assim não é digno da sua atenção. Fondue de carne de cão. Ouvi dizer que, nos tempos da sociedade harmoniosa, a maioria das pessoas não se atrevia a comer carne de cão. Levavam uma tareia dos ativistas. Ainda bem que não vivi nessa época. Ser atacado só por comer carne. SSS, que terrível. Coloquei a carcaça do demónio na estrutura de tubos de aço. Passei a mão na barriga, já estava com fome outra vez. Pus a panela ao lume com água. Juntei casca de tangerina seca. O aroma da carne espalhou-se pelo ar. Que satisfação! Ao almoço e ao jantar. Estive a acabar com as águias de cauda de ferro. Quando terminei a última, o mundo inteiro pareceu ficar mais bonito. Sentindo a mudança na minha energia interior. Sustei a respiração. Cheguei ao 2º céu. E só comi 3. O que mais me chocou foi a mudança nas minhas garras. Antes, só conseguia deixar marcas em seixos. Agora, consigo perfurá-los como se fossem tofu. As minhas garras atingiram, no mínimo, o nível de pequena mestria. De acordo com o livro, uma pessoa normal precisaria de engolir pelo menos 10 núcleos de demónio e treinar diligentemente para atingir este nível. E eu, só precisei de comer 3 águias de cauda de ferro para chegar a este ponto. Neste momento, senti que o meu futuro era imensamente promissor. Durante 7 dias seguidos, os meus dias foram passados assim. Simples e felizes. Ter o que comer é felicidade. Os meus pais ainda não voltaram para casa. Nestes últimos dias, o nível das bestas demoníacas que tenho comido também tem vindo a aumentar. O meu cultivo, em apenas 7 dias, atingiu o terrível 7º céu. As minhas garras afiadas atingiram o nível de mestre, superando completamente o nível de um estudante do secundário comum. Habilidades no nível de mestre já conseguem causar dano a bestas demoníacas abaixo do reino espiritual, mesmo que o meu cultivo ainda não tenha entrado nesse reino. À noite, como de costume, acabei de comer os cadáveres das bestas demoníacas. Durante o meu treino, senti de repente um movimento na porta principal. Franzi a testa. Quem viria a uma hora tão tardia? Meia-noite em ponto. Fui até à sala de estar. Tirei uma faca de aço do armário. Este é o tesouro do meu velho. Uma pessoa normal não viria ao crematório tão tarde. Calcei os sapatos. Observei a porta principal. O meu nariz moveu-se ligeiramente. Cheirei com força. A minha expressão mudou. Uma besta demoníaca. Há mesmo uma besta demoníaca dentro das muralhas. Isto é muito invulgar. Os subúrbios, afinal, ainda fazem parte de dentro das muralhas. O aparecimento súbito de uma besta demoníaca, por mais que pense nisso, algo não está certo. Pensar no que o tio Neil disse nestes últimos dias, parece que me lembrei de algo. Será que apareceu uma fenda espacial perto do crematório? Fiquei assustado com a minha própria ideia. A cidade 13 tem um controle extremamente rigoroso sobre as fendas espaciais, especialmente as selvagens. Cheirei uma vez. Há uma besta demoníaca do lado de fora da porta. Seu cultivo é de, provavelmente, 5º céu. Esta é uma habilidade que ganhei ao comer o cão uivador da lua. O olfato de nível mestre consegue detectar perigos num raio de 100 metros. Até consigo estimar o seu nível de cultivo. O meu olhar cintilou. Estava muito indeciso. Deveria reportar à guarda da cidade ou... Se fosse antes, o meu primeiro pensamento seria, sem dúvida, reportar à guarda da cidade, mas agora estou um pouco hesitante. Uma arma afiada na mão, a intenção de matar surge. Eu agora estou no 7º céu, com as garras afiadas no nível de mestre. O sangue quente de um jovem está a ferver. Que tal arriscar? E se conseguir algo bom? O reino espiritual. É o reino espiritual. De repente, tomei uma decisão. Quem é que não quer ser mais forte? Está decidido. Primeiro vou testar as águas com esta besta demoníaca lá fora. Cheirei o ar, segurando a faca de aço. Abri a porta de repente. No entanto, no momento em que vi aquela besta demoníaca, desisti da ideia de usar a faca de aço para a enfrentar. Um rato gigante. O seu tamanho não era, de todo, menor que o meu. Mostrava as presas, feroz como um javali. Os seus olhos vermelhos olhavam para mim, a saliva a pingar do canto da boca era claramente visível. Era óbvio que estava desesperado de fome. Respirei fundo. Fiz um gesto para o rato se aproximar, com um sorriso a formar-se nos meus lábios. Anda cá, anda. Não sei se o rato se sentiu provocado ou se estava mesmo com fome. Mas saltou na minha direção. Eu olhei-o fixamente. Os manuais diz-se que, ao encontrar uma besta demoníaca, não se pode ter medo. Se ela é feroz, tu só tens de ser mais feroz que ela.
Só assim poderás sobreviver. Além disso, o meu cultivo ainda consegue subjugá-la. No instante em que saltou, um brilho intenso cintilou nos meus olhos. Aproveitei a oportunidade. Garras afiadas. Canalizo a minha energia, mobilizo a minha força. Desvio-me e a minha mão direita desce com um golpe violento. Bastou um breve instante e o rato começou a contorcer-se por todo o corpo. Vi os 5 buracos que os meus dedos deixaram na sua espinha e sorri. Ri-me à gargalhada. Um rato reles. Atreves-te a desafiar-me, a mim, o grande Jiang Ping? Este é o teu fim. Um discurso digno de um miúdo convencido. Mas logo a seguir, as pernas fraquejaram. Merda. Tinha usado demasiada força. Demorei um minuto inteiro a recuperar. Só depois de recuperar é que arrastei o cadáver para a sala de incineração. Primeiro, vou esquartejá-lo para ver se tem um núcleo demoníaco. Como esperado, apareceu um núcleo demoníaco verde, do tamanho de uma ervilha. Tinha um cheiro nauseabundo, não me apetecia nada comê-lo. Guardei-o num frasco. Fica para trocar por dinheiro e pagar as dívidas. Engarrafei o sangue de essência. Tenho imensos frascos vazios em casa. Só depois é que atirei o cadáver para o incinerador. As chamas acenderam-se. Deitei algumas pás de combustível e fechei a porta. Fui para fora procurar a fenda espacial. Pelo caminho, encontrei muitos ratos escavadores. Usei-os a todos para treinar. O meu controle sobre a força tornou-se cada vez mais apurado. Já tinha uma ideia de quanta força usar. Nenhum destes ratos escavadores ultrapassava o 6º céu. Isso deixou-me muito entusiasmado. O nível das bestas demoníacas que saem da fenda representa o seu grau de perigo. As que estão a sair agora são todas do 5º ou 6º céu, o que significa que o nível máximo da fenda provavelmente não ultrapassa o 9º céu. Alguém já investigou isto. Por trás das fendas existem regiões fragmentadas. Podem ser continentes, lagos ou oceanos. A força das bestas demoníacas é limitada, mas os tesouros não. Houve quem encontrasse tesouros de alto nível em fendas de baixo nível, tornando-se um gênio da noite para o dia. Isto é mais emocionante do que a lotaria. Continuei a correr a toda a velocidade. A menos de 1 quilómetro de casa, encontrei uma fenda que brilhava com uma luz prateada. Parecia um olho a crescer na vertical. Eu não hesitei. Atirei-me lá para dentro. E depois de eu entrar, a luz da fenda enfraqueceu de repente. E nesse momento, a guarda da cidade do Sul acionou o alarme. Flutuações de energia detectadas nos subúrbios da cidade do Sul. Essa é a equipa mais próxima que lide com a situação. Atenção, o nível de energia não é elevado. As unidades acima do reino espiritual devem continuar as suas missões de caça. O esquadrão de novatos deve ir prestar apoio. Depois de um clarão, senti novamente terra firme debaixo dos pés. Abri os olhos e olhei em redor. A espada de aço nas minhas costas brilhava na penumbra. Estava dentro da fenda. 2 caminhos estreitos e sombrios abriam-se à minha esquerda e direita. Em aparência, eram iguais. Ambos atravessavam uma selva densa, mas eu senti perigo a emanar deles. Farejei o ar. À esquerda, havia pelo menos uma dúzia de ratos escavadores. Com um nível de cultivo acima do 5º céu. À direita, havia menos. 7 ou 8, e o seu nível de cultivo era semelhante. Era óbvio qual o caminho a seguir. Naquele momento, fiquei imensamente grato pelo olfato que o cão da lua uivante me deu. Caso contrário, não saberia mesmo qual escolher, model. Dei um passo para o caminho da direita e mal entrei. 7 ou 8 ratos escavadores vieram na minha direção com os olhos vermelhos. Não entrei em pânico. Com toda a experiência que ganhei, já não sou nenhum novato. Sabia como lutar. Garra afiada. Palma da mão como uma lâmina, o corpo a mover-se. Desviei-me e contra-ataquei. Os ratos escavadores não aguentaram nenhuma ronda. Em pouco mais de 10 segundos, estavam todos no chão. Cada um tinha 5 buracos sangrentos na cabeça, feitos pelos meus dedos. Sinto que isto é quase bullying. Estou no 7º céu. A minha garra afiada está no nível de mestria, é um massacre total. Uma habilidade em nível de mestria devia ser o padrão para o reino espiritual. Mas eu conseguia apenas por comer. E o mais bizarro é que eu também tenho um olfato mestre que me permite antecipar o inimigo. Este grupo de ratos escavadores nem sequer conseguiu atacar-me de surpresa. Não é mesmo bullying. Extraí os núcleos demoníacos e continuei a andar. Andei durante 20 minutos e finalmente saí do caminho. A cena à minha frente deixou-me pasmado. Franzi a testa. Isto é um templo. Cheirei o ar com cuidado. Não havia perigo. Mas o que era aquele templo pacífico, banhado por uma luz búdica? Dong. O som do sino era distante e oco. Um jovem monge saiu pelo portão do templo. Sorridente, vestindo um manto de monge luxuoso. Ele veio na minha direção. Este humilde monge saúda o senhor. O meu nome é Liao Shen. O abade convida-o a entrar para uma conversa. Era a primeira vez que entrava na fenda, não fazia a mínima ideia do que se passava. Pensei que teria de lutar contra monstros e matar inimigos, mas o que é que se está a passar agora? Além disso, não senti mesmo qualquer perigo vindo deste monge. Imitando o seu tom, perguntei para o testar. Eu estava apenas de passagem. Como é que o abade sabia que eu vinha? Liao Shen sorriu. A montanha dos 1000 Budas está rodeada por uma formação mágica. Soubemos no momento em que o senhor entrou. Acontece que, fora do portão principal, há bestas demoníacas a causar estragos. A montanha está selada há muitos dias. Não podemos fazer nada. Felizmente, o senhor é uma pessoa de sorte e superou esta provação. Senti um arrepio. Assim tão fortes. Se a montanha dos 1000 Budas é tão poderosa, por que não eliminam as bestas demoníacas no sopé da montanha? Havia outra pergunta que não fiz. Se a formação é assim tão forte, como é que ainda estão presos? Naquele momento, também não tinha a certeza do que aquele monge era realmente.
Liao Shen suspirou. Nós também queríamos. Mas a formação está incompleta. Apenas conseguimos manter a autoproteção dentro dos limites do templo. Senhor, por favor, entre. Eu assenti com a cabeça. Já que aqui estou, não há razão para me acobardar. Independentemente do que se estivesse a passar, tinha de entrar. Mas mal entrei pelo portão, franzi a testa de repente. Cheiro a sangue. Por que é que o cheiro a sangue aqui é tão intenso? Apesar de ser fraco, para o meu olfato mestre. Ponto era como se estivesse à vista de todos. Dentro do pátio, um grupo de jovens, vestidos com hábitos de monge, sentava-se em almofadas a recitar sutras, com uma expressão de compaixão universal. Tinha um efeito contagiante, mas eu mantinha-me muito alerta. O cheiro a sangue vinha precisamente deles. Liao Shen fez um gesto para que eu entrasse. Mostrando os seus dentes brancos, quase morri de susto. Lá fora, a luz estava fraca e não consegui ver bem. Mas quando Liao Shen sorriu há pouco, vi uns fios de carne. Além disso, o cheiro a sangue era muito intenso. Seguiu de cabeça baixa. Pouco depois, levaram-me para uma sala de meditação. O Liao Shen disse, a sorrir, o abade disse. Ponto que um visitante é sempre um convidado. Especialmente nesta altura, vir à montanha dos 1000 Budas não é nada fácil. Senhor, por favor, instale-se. Quando tiver tempo, o abade recebê-lo-á pessoalmente. Ah, e já agora, o senhor é uma pessoa do mundo secular. Deve gostar de comer carne. Por acaso, ontem à noite, um faisão selvagem entrou no mosteiro. Caiu e morreu. Vamos fazer uma sopa para o senhor beber. Fiquei imediatamente em alerta. Havia algo de errado com este lugar. Um monge com fios de carne no canto da boca. Quebrar os votos é o menor dos problemas. Questão é, de onde veio a carne? O Liao Shen disse que lá fora está cheio de bestas demoníacas. Um pensamento passou-me pela cabeça. Eles estão a comer as bestas demoníacas. Sentei-me de pernas cruzadas na almofada. Forcei-me a manter a calma. Pouco depois, o Liao Shen voltou, trazendo uma tigela de carne muito cheirosa. Com um sorriso rasgado, disse, Senhor, coma depressa, enquanto está quente. Nós, os monges, não podemos comer carne. Ainda há mais na panela. É tudo para o senhor. É raro termos um convidado aqui na montanha dos 1000 Budas. Fiquei a olhar para aquela tigela de carne. O meu coração parecia que ia explodir. Foda-se, que monges do caralho. Estão a tentar lixar-me. Isto não é carne de fazão, nem de perto nem de longe. Claramente carne de águia de cauda de ferro. Conheço-a demasiado bem. Se a comer, em 3 dias serei transformado em contaminação. De repente, percebi tudo. Será que aqueles fios de carne eram de bestas demoníacas? Este grupo de monges está a comer bestas demoníacas. Foda-se, tão loucos. Há quanto tempo é que andam a comer isto? Se perderem o controlo, transformar-se-ão num bando de calamidades vivas. O Liao Shen olhou para mim, imóvel, e disse com uma voz sinistra. Senhor, por que não come? Será que não é do seu agrado? Aos meus olhos, o sorriso dele já se tinha tornado distorcido. Mas não me atrevi a demonstrá-lo. Forcei um riso. Não é que não seja do meu agrado. É só que, a vossa maneira de cozinhar isto não é a melhor. A expressão dele ficou tensa. O que quer dizer com isso, senhor? Não quer comer. O ar arrefeceu de repente. Este tipo está, no mínimo, no 9º céu. Aprime o meu medo. Vocês são todos monges. Como é que saberiam cozinhar carne? Onde fica a cozinha? Deixem-me mostrar-vos como se faz. Peguei na sopa de carne e saí. Ele ficou atônito. A aura de perigo dissipou-se lentamente. Oh, nesse caso, terei de ver os seus dotes culinários. Na cozinha, um guisado de águia cauda de ferro borbulhava na panela. Praguejei 800 vezes no meu íntimo. Ele quer mesmo lixar-me. Mestre Liao Shen, isto envolve uma receita secreta. Por favor, retire-se. Ele sorriu. Claro, a porta fechou-se. Sorri com desdém e peguei nas ervas medicinais. Voltei a pôr tudo na panela para refazer. Filho da mãe, não estavas à espera, pois não. Este rapaz aqui tem os seus truques. O aroma espalhou-se rapidamente lá para fora. Abri a porta para o sondar. Mestre Liao Shen, quer provar um pouco? Não, não. Nós, os monges, não podemos comer carne. Por favor, senhor, sirva-se à vontade. Eu não me vou fazer de rogado. Comecei a devorá-lo ali mesmo. Estava morto de fome. Comi desalmadamente mesmo à frente dele. Meia hora depois, a águia cauda de ferro inteira, com molho e tudo, estava na minha barriga. Quando Liao Shen me acompanhou de volta, tinha um sorriso satisfeito no rosto. Na manhã seguinte, bem cedo, abri a porta do quarto. Liao Shen tinha na mão uma águia cauda de ferro. Com um grande sorriso no rosto, disse, Senhor, que coincidência. Parece que outro fazão selvagem caiu e morreu aqui no templo. Parece que o senhor está com sorte para comer. As minhas pupilas contraíram-se. Uma águia cauda de ferro cair e morrer. Ele pensa que sou cego. Nesse caso, é mesmo uma grande sorte, não é, mestre Liao Shen? Então, seguimos o procedimento habitual. Ele sorriu e acenou com a cabeça. Mas aquele sorriso fez-me sentir um arrepio na espinha. Shak, da cozinha, ouvia-se o som de carne a ser cortada. Os monges sorriam enquanto entoavam os seus sutras. Buda disse, se eu não descer ao inferno, quem descerá? Durante o dia, voltei a comer a águia cauda de ferro, preparada de forma especial. Uma besta demoníaca do 3º céu. O seu nível de cultivo não é alto. Este templo é demasiado bizarro. Eu queria ir-me embora, mas mal ia abrir a boca. Liao Shen apareceu. O seu tom de voz não admitia recusa. Senhor, o abade está livre agora. Ouviu dizer que um jovem formoso chegou ao templo e quer falar consigo. Tive de engolir as palavras de despedida e forçar um sorriso. Claro, há muito que admiro os ensinamentos de Buda.
Estes monges, o seu nível começa no 7º ou 8º céu. São dezenas deles. É impossível enfrentá-los pela força. Descobri uma regra, desde que eu não ultrapasso os seus limites. Fico bem. Por exemplo, não comer a carne da besta demoníaca é uma sentença de morte. Sempre que tento recusar, o olhar de Liao Shen muda. A sua intenção assassina transborda. Na escola, ouvi falar sobre as fendas. Algumas são outros mundos, outras são espaços fragmentados. E outras são cenários em ciclo infinito. Este lugar, é muito provável que seja a segunda opção. Estes monges, talvez sejam almas perdidas de há 1000 anos, ou projeções espaço-temporais. Respirei fundo e bati à porta da sala de meditação. O som do peixe de madeira parou. Um monge velho, de cabelo impecavelmente branco, decrépito, olhou para mim a sorrir. Jovem, é o rapaz que chegou ontem à noite. Acenei com a cabeça, forçando-me a manter a calma. Sim, ele disse-me para me sentar. No instante em que ele abriu a boca, as minhas pupilas contraíram-se. Fogo, também tinha restos de carne. Esta montanha dos 1000 Budas, estão todos loucos. O cheiro a sangue invadiu-me as narinas. Tentei conter o vômito. Ele perguntou, jovem, o que acha da nossa montanha dos 1000 Budas? Abri um grande sorriso. É ótima. A comida e a bebida são boas, e o ambiente é lindo. Comparado com o exterior, onde os monstros andam à solta, isto é sem dúvida um paraíso. Um brilho de surpresa passou-lhe pelos olhos. Um paraíso. Ele riu-se. Essa metáfora é bastante original. Já que acha que é bom, jovem, porque não fica por cá, na montanha dos 1000 Budas? A nossa montanha dos 1000 Budas pode estar em declínio, mas tem um legado antigo. Temos muitas técnicas de combate excepcionais. Qual delas gostarias de aprender? Os meus olhos quase saltaram das órbitas. O espetáculo vai começar. Eu aprendi nos livros que este tipo de fenda tem destas coisas. Estes cabrões sedutores, se fossem mesmo assim tão bons, não tinham sido mortos pelos monstros. Repetir este ciclo vezes sem conta. É bem possível que estas pessoas estejam vivas. Mas também podem estar mortas. Não dá para ter a certeza. Mas para poder matar o velho monge, pensei um pouco e aceitei. Além disso, é muito provável que se consigam determinar as coordenadas aqui. Uma vez determinadas, quer seja para as reportar, quer seja para ficar com elas, são uma grande fortuna. Ficar não me parece mal. Só que, acabei de chegar. Não conheço bem a montanha dos 1000 Budas. Se o Sr. Abade me permitisse conhecer a história da montanha dos 1000 Budas no pavilhão das escrituras, talvez fosse melhor. O velho monge ficou completamente perplexo. Em tantos anos, era a primeira pessoa a fazer um pedido destes. Normalmente, ou não aceitavam e ele usava logo o cajado, ou os olhos brilhavam-lhes ao ouvir falar das técnicas excepcionais. Mas este era o primeiro ponto que eu queria avaliar. Por um instante, o cérebro dele não conseguia processar a informação. E eu continuei. Observei a sua expressão em segredo, sabendo que não tinha passado dos limites. Falei com ainda mais à vontade. Claro, hoje em dia, a escolha mútua está na moda, não acha? O que pensa, Sr. Abade? Ele pensou durante um bom bocado e depois acenou que sim. Pode ser, mas este velho monge só lhe pode dar 2 dias. Que tal? O cérebro dele, que não era usado há tantos anos, acabou por dar ouvidos às minhas palavras. Porque o que eu disse estava certo. Respirei de alívio. Obrigado, Sr. Abade. A propósito, posso ver primeiro as técnicas supremas. Afinal, preciso de perceber a força da montanha dos 1000 Budas. O velho monge ficou novamente perplexo. Segundo o procedimento, se ele concordasse, deveria ser enviado para o pavilhão das escrituras. Se discordasse, irritá-lo. E depois matá-lo. Agora, também ele estava confuso. Devo ficar zangado ou não? Vejo que ele não diz nada. Pressei-me a persuadi-lo, Abade. Se não me mostra as técnicas supremas, como é que eu posso saber a força da montanha dos 1000 Budas? Sem conhecer a vossa força, como posso decidir-me a ficar? Ele acenou com a cabeça inconscientemente. Deixe que o Liao Shen o leve. Ele precisava de tempo para pensar sobre o que raio tinha acontecido. Rime para comigo. Este velho monge não vale nada. O seu QI é questionável. É hipócrita que se farta. Mesmo agora, não sendo nem homem nem fantasma, ainda se agarra à sua hipocrisia. Primeiro, comer o banquete de demónios. Se não comesse, receio que não o chegaria a ver. O Liao Shen teria agido. Eu consigo tratar do Liao Shen. Mas não era preciso. Segundo, ele finge que deixa as pessoas juntarem-se à montanha dos 1000 Budas, mas na verdade, quer lixar-me. Naquele momento, percebi muitas coisas. Juntar-me, talvez me tornasse num daqueles monges a entoar sutras no pátio. Chego até a suspeitar. Ponto que esta é a forma da montanha dos 1000 Budas de salvar as pessoas. Juntar-me, e recebes benefícios. Mas há um senão. Depois de te juntares, se quiseres sair outra vez. Preço é enorme. Eu usei um truque. Posso juntar-me, mas tenho de avaliar a vossa força. Não há nada de mal nisso, pois não. Seguindo atrás do Liao Shen. Cheguei a um pequeno edifício de 3 andares. Benfeitor, aqui é o local onde se guardam as técnicas supremas. Há 2 regras. Na mente dele, eu já era um dos seus. Seu tom era muito mais amável. Primeiro, só pode escolher uma técnica suprema. Fica no 3º andar. Não se pode ser ganancioso. Eu assenti com a cabeça. Segundo, tem de sair dentro de 4 horas. A porta principal abriu-se e eu entrei. Rolo após rolo de pergaminhos nas estantes. Não esperava que a montanha dos 1000 Budas tivesse tantas técnicas. Na verdade, não quero saber das técnicas supremas. A técnica de orientação da escola das 13 cidades, onde foi compilada por muitos grandes mestres, é inúmeras vezes mais forte do que esta insignificante montanha dos 1000 Budas de um mero espaço da fenda.
Mesmo que sejam técnicas supremas, para mim são inúteis. As 13 cidades seguem o caminho de devorar núcleos de demónio. É o mais simples. E o mais forte. Obtens as habilidades diretamente. É especializado em neutralizar bestas demoníacas. Já as técnicas, essas têm de ser aprendidas. Os núcleos de demónio dão-te as habilidades diretamente. O mais crucial é que a técnica de orientação tem uma herança ordenada. Ignorar uma preciosidade destas para não a aprender. E praticar esta técnica dos diabos. Estaria louco. Se houver um problema, a quem se pergunta? Por que é que eu sei tanto? Foi a escola que ensinou. Quando andava na escola, era o que mais gostava de ler. Contos de cultivadores. Está cheio de histórias estranhas e anedotas. Por exemplo, um gênio que entrou numa fenda espacial. Obteve uma técnica de cultivo incomparável e, do fundo da tabela, chegou aos 3 melhores da cidade nos exames de acesso. Glória infinita, humilhou inúmeros prodígios. Mas mais tarde, quando entrou na universidade, teve problemas na hora de escolher um orientador. Ninguém o aceitou. A resposta era sempre a mesma. Não percebo nada dessas tuas técnicas. No final, só lhe restou aprender sozinho. Enquanto os outros melhoravam a uma velocidade estonteante, ele continuava estagnado. Este exemplo a não seguir ainda hoje é divulgado nas 13 cidades. Para avisar os fedelhos para não se acharem mais espertos que a maioria. Por isso, não tenho o mínimo interesse nas técnicas supremas do terceiro andar. Apenas um pretexto, só para ganhar tempo. Abri um dos livros e comecei a ler. O primeiro andar tem sobretudo histórias estranhas e anedotas, precisamente o que eu adoro. Cerca de 2 horas depois, já tinha lido 2 livros de uma ponta à outra. De repente, o meu nariz mexe-se. Que cheiro é este? É tão perfumado. Os outros não conseguem cheirá-lo. Mas eu tenho o olfato apurado de um cão da lua uivante, consigo senti-lo vagamente. Este aroma é viciante, é impossível resistir. Pousei o livro e comecei a procurar. O meu corpo movia-se mecanicamente, como um morto-vivo. Fiquei horrorizado. Mas que raio se passa? Lutei desesperadamente para recuperar o controlo. Mas só conseguia ver-me a mover, a caminhar até uma estante. Vi a minha própria mão a pressionar o castiçal. Droga, tô louco. Logo a seguir, ouviu-se um som ligeiro e apareceram uns degraus à minha frente. Profundos e sombrios. Há uma câmara secreta lá embaixo. Peguei na vela e desci lentamente. Por dentro, recusava-me loucamente, mas não conseguia controlar-me. Andei não sei quanto tempo, até que, com um rangido, o caminho por onde vim desapareceu. Recuperei o controlo. Olhei em volta, aterrorizado. Quem está aí? Quem está por trás disto? Gritei. O som do vento era um lamento, como sussurrar de uma chuva fina. Que disparate! De onde viria o vento numa cave? Ouviu-se uma voz melancólica. Era a voz de uma mulher. Extremamente sedutora. Jiang Lang. Vem salvar-me depressa, dei um salto de susto. Levantei a vela. As minhas pupilas contraíram-se. O coração batia-me com força. Que mulher! À minha frente havia um caixão de cristal. Tentei recompor-me e aproximei-me. As coisas chegaram a este ponto, ter medo não vai resolver nada. Tenho de encontrar uma saída. Vi com clareza. Fiquei cada vez mais horrorizado. Dentro do caixão de cristal estava uma mulher. Era extremamente bonita, envergando um grande manto nupcial vermelho. O manto exterior estava atado na cintura, que era tão fina que se podia envolver com uma só mão. Mesmo deitada, o seu peito era prominente e os lábios eram vermelhos como sangue. O rosto dela parecia um pôr do sol ardente. Não pude deixar de esfregar os olhos. Por um momento, pareceu-me que o seu olhar era sedutor, que me lançava um olhar apaixonado. Nesse instante, a voz soou novamente, como um lamento choroso. Meu querido Jiang, apaga esse selo de Buda. Salva-me, tira-me daqui. Eu quero estar contigo. Rápido. Estou tramado. O meu corpo perdeu novamente o controlo. Estendi a mão para limpar o selo dourado de Buda no caixão de cristal. Não faças isso. Resisti com todas as minhas forças, não queria fazê-lo. Isto é, sem dúvida, algo terrivelmente perigoso. Salta à vista. É demasiado. Não me posso meter nisto. Além do mais, estamos na Montanha dos 1000 Budas. Um lugar budista. O corpo dela foi selado aqui. Se eu a libertar, a minha morte é certa. Raspar. O som da fricção fez o meu coração acelerar. Prometo que da próxima vez não serei tão imprudente. Uma fenda no espaço. Não é um lugar onde os humanos devam vir. De repente, tudo ficou escuro. Perdi a consciência. Quando acordei, já estava no meu quarto. Lei Shen tinha uma expressão preocupada. Benfeitor, o que é que se passa contigo? Ao ouvir a sua voz, senti uma espécie de alívio. Perguntei, para testar, o que é que se passou comigo? Lei Shen respondeu a sorrir. Talvez tenha sido falta de nutrientes. Depois de estar 4 horas no pavilhão das escrituras. Por mais que o chamasse, não saía. Foi por isso que entrei. Só então descobri que tinha desmaiado. Mas, não se preocupe. Coma mais um pouco de sopa de galinha selvagem. Vai ficar bom. Insultei-o em pensamento. Galinha selvagem. Se fosse uma pessoa comum, já a teria matado. Deixando de lado as minhas preocupações, perguntei cautelosamente. Não aconteceu mais nada. Lei Shen olhou para ele, confuso. O que é que o benfeitor queria que acontecesse? Fiquei em silêncio. Cheirei. O aroma da sopa de galinha. O cheiro estava certo. Era a panela que eu mesmo tinha cozinhado. Podia comer à vontade. E a verdade é que também tinha fome. Deixei de lado as minhas pesadas preocupações e comecei a comer, colherada a colherada. E o sorriso no rosto de Lei Shen ficava cada vez maior. Talvez por eu ter desmaiado. O velho monge não voltou a procurar-me e Lei Shen também não voltou a falar da técnica secreta. Acabaram por me deixar ficar ali.
Acontece que, todos os dias, Liao Shen dava-me a comer bestas demoníacas cada vez mais fortes. No segundo dia, foi uma águia de cauda de ferro do sétimo céu, que fez com que as minhas garras afiadas atingissem diretamente o nível de perfeição. No terceiro dia, foi uma águia de cauda de ferro do nono céu. Consegui obter outra habilidade, olho de águia, visão dinâmica, uma habilidade de apoio, o método infalível da águia de cauda de ferro para caçar. E o meu cultivo também começou a subir a partir do sétimo céu. Chegando ao nono céu, 3 águias de cauda de ferro por dia. Era difícil não progredir, mas, o meu coração tornava-se cada vez mais pesado. Porque comia cada vez mais águias de cauda de ferro. Olho nu, eu via todo o templo envolto numa atmosfera estranha, de inquietação. Até o olhar do Liao Shen para mim estava diferente. À noite, treinava as minhas habilidades no meu quarto. Sentia o perigo a aproximar-se. Só podia fortalecer-me. No entanto, esta fenda não ultrapassa o reino espiritual, o que me deixou muito mais aliviado. Eu, no nono céu, na pior das hipóteses, podia simplesmente abrir caminho à força. No quarto do velho monge, a luz da lamparina estava fraca. A luz da vela tremeluzia. Ouviu-se uma voz rouca. Ele ainda não se demonizou. Liao Shen estava ajoelhado no chão. Mestre, eu vi-o com os meus próprios olhos a comer o corpo da besta demoníaca. Mas, não sei porquê, ele não mostra o mínimo sinal de demonização. De repente, a luz da vela piscou. Impossível. Sem a receita secreta da montanha dos 1000 Budas. Como é que ele consegue resistir à demonização? Estás a mentir-me. Subitamente, Liao Shen foi agarrado com violência. Com o pescoço apertado, Liao Shen olhou para aquele par de olhos cheios de crueldade. E gritou, desesperado, mestre. Não me atrevo. Eu jamais me atreveria a mentir-lhe. Este discípulo viu o mesmo a comer com os seus próprios olhos. O velho mestre observou-o atentamente. Amanhã, prepara uma águia de cauda de ferro do nono céu. Leva o teu irmão marcial mais novo contigo. Vigie-no pessoalmente. Alguém que não se demonizou não pode ser purificado. Esta é a regra da montanha dos 1000 Budas. E é também a regra daqui. Depois de ser solto, Liao Shen respirava ofegante, cheio de medo. Só que, ultimamente, as águias de cauda de ferro ficaram mais espertas. Começaram a afastar-se da nossa montanha dos 1000 Budas. No máximo, só conseguimos fornecer para mais 2 dias. O velho monge bufou. Bestas malditas, não te preocupes com as águias de cauda de ferro. Eu trato disso. Nesses dias, as águias de cauda de ferro à volta da montanha dos 1000 Budas sofreram uma calamidade. Durante 10 dias seguidos, quase foram todas capturadas. E o velho monge ficava cada vez mais violento, fazendo com que as pessoas do templo também começassem a ficar agitadas. Olhavam para mim como se me quisessem devorar. Mestre Liao Shen, veio outra vez. Hoje também há frango para comer. Cumprimentei Liao Shen com um sorriso. Tantos dias. Comi tantas bestas demoníacas e finalmente cheguei ao reino espiritual. Depois de alcançar o reino espiritual, o meu humor melhorou bastante. Já estou numa posição invencível. Independentemente dos planos do velho monge. Consigo lidar com eles. O reino espiritual já é o limite deste espaço. Eu consigo senti-lo. Caso contrário, o meu cultivo ainda vai aumentar, nunca pensei. Acabou por ser uma bênção disfarçada. Alguém me traz cadáveres de yokai para comer todos os dias. Felicidade. Mas, mal acabei de dizer isto, o velho monge apareceu. Hoje, este velho monge vai acrescentar um prato para o benfeitor. Estas são umas pílulas medicinais refinadas por mim. Vendo que o corpo do benfeitor está fraco, vim especialmente oferecê-las. Eu fiquei boquiaberto. A olhar para as coisas à minha frente, não cabia em mim de contente. Pílulas medicinais. Isto são núcleos de yokai, caraças. Que pílulas medicinais, que nada. Disse, sem demonstrar qualquer emoção. Nesse caso, muito obrigado, Abade. Peguei nos núcleos de yokai. Pensei que não lhes daria uso. Eu ganho habilidades ao comer os cadáveres de yokai. Podia muito bem vendê-los. Isto é uma fortuna. Filho de pobre aprende cedo a desenrascar-se. Mas, os olhos triangulares do velho monge estavam cravados em mim. Benfeitor, esta pílula foi refinada por este humilde monge. Deve ser tomada sob a minha orientação. Por favor, toma agora. O efeito será o melhor. Fiquei um pouco surpreendido. Este velho monge não tem boas intenções. Mas eu não tenho medo nenhum. Parece que o jogo subiu de nível. Nestes últimos dias, eu já percebi. O velho monge está a tentar de tudo para que eu seja contaminado. Talvez por eu não estar contaminado, ele não me pode fazer nada. Agora, os cadáveres de yokai já não funcionam. Começou a usar núcleos de yokai. Mas eu não tenho medo nenhum. No que toca a engolir núcleos de yokai, o povo da 13ª cidade nunca tem medo. É principalmente graças à técnica de orientação. A técnica de orientação é diferente das técnicas de cultivo normais. É a base do sistema de cultivo da 13ª cidade. É um método desenvolvido pelos mestres para nos permitir engolir núcleos de yokai. Até o sangue de essência distribuído nas escolas primárias. Ponto faz parte disso. Eu disse, a sorrir. Está bem, Abade. Agradeço o seu cuidado. Peguei na caixa com os núcleos de yokai. Escolhi um que me pareceu bem e preparei-me para o engolir. Era a primeira vez que ia comer uma coisa destas. Dantes, fantasiava sobre quando poderia comer um núcleo de yokai. Agora, o sonho tornou-se realidade. E não é apenas um. Engoli o núcleo de yokai sem hesitar e ativei a técnica de orientação. O velho monge observava atentamente todos os meus movimentos. Depois de eu o engolir, um traço de alegria apareceu no seu rosto. Senti até um vestígio de demonização. Mas, logo de seguida, esse vestígio desapareceu subitamente.
Enquanto sentia o sabor do núcleo de yokai, matutava para comigo. Os outros ganham habilidades ao engolir núcleos de yokai. Eu ganho-as só de comer cadáveres de yokai. O que é que o núcleo de yokai me traria? Estava cheio de expectativa. No instante em que toquei no núcleo de yokai, o livro na minha mente começou a folhear-se. Núcleo de yokai de uma águia de cauda de ferro do 8º céu adulta. Contém um vestígio da linhagem yokai. Um fragmento de memória, método de consumo. Combinar com chicória e sementes de camélia. Pode-se utilizar plenamente a linhagem yokai para aumentar a força física correspondente. Avaliação: o corpo é demasiado forte para a linhagem de sangue primordial, que é muito fraca. Incapaz de corresponder ao corpo venerável primordial. Quase me ri em voz alta. Que sensação incrível! Afinal, consumir núcleos de demónio também funciona para mim. Se seguir a receita do livro, consigo fortalecer ainda mais o corpo. Qual é a parte mais forte da águia de cauda de ferro? As garras, os olhos e as asas. Mas eu sou humano, não tenho asas, por isso ignoro essa parte. As garras correspondem às mãos, e os olhos, nem é preciso dizer. Quer isto dizer que, ao devorar o núcleo de demónio da águia de cauda de ferro, posso fortalecer a força das minhas mãos e os meus olhos. Isto tornará as minhas garras muito mais fortes que as dos outros. Só que foi muito pouco. E desta vez não segui a receita. Que pena. O velho monge olhava para mim, estupefacto. Ele até conseguiu perceber um toque de insatisfação. Ficou furioso. Benfeitor, você. Não. O velho monge decidiu. Tinha de apanhar esta aberração, custasse o que custasse. Sim, uma aberração. Depois de comer tantos cadáveres de demónios. De comer um núcleo de demónio não mostrava sinais de demonização. Não é uma aberração. E mais, uma centelha de excitação surgiu no seu coração. Será que me podia estudar? No futuro, poderia a Montanha dos Mil Budas também possuir este método? A Montanha dos Mil Budas só conseguiu sobreviver até hoje graças a uma receita que retarda a demonização. Para não morrerem à fome. Ao ver-me, foi como se visse um tesouro. O velho monge ficou estado. Mas, no momento em que se sentiu tentado e se preparava para agir, um aviso surgiu subitamente na sua mente. Longe de ter medo, ficou ainda mais estado. Um aviso. Isso apenas confirmou a sua ideia. À noite. Sinto que já estou aqui há bastante tempo. Está na hora de ir embora. Mas depois de tantos dias, ainda não descobri como sair. O caminho para a montanha desapareceu. Deitado na cama, viro-me de um lado para o outro, sem conseguir dormir. De repente, ouvem-se uns passos a aproximar-se. Voz de Liao Shen ecoou: benfeitor. O abade solicita a sua presença. O meu coração afundou-se. Sempre achei que a expressão do velho monge hoje tinha algo de estranho. E agora, o Liao Shen aparece. De certeza que não é para me convidar para jantar. A minha mão direita moveu-se ligeiramente. Sentir as garras de nível grande mestre, acalmei-me um pouco. Reino espiritual. Uma habilidade de nível grande mestre. Este é o meu trunfo. Aí vêm eles. Mas, no instante em que abri a porta, um bastão desceu sobre a minha cabeça. Um ataque de surpresa. Ativei as garras. Agarrei no bastão com uma mão, sem me mover um centímetro. Liao Shen ficou em choque. Olhei para ele a sorrir. Mestre Liao Shen, o que se passa? Ele curou. E irmãos, model. Os carecas surgiram num instante. Com um olhar enlouquecido. O cheiro a sangue era avassalador, exatamente como a contaminação depois de comer os cadáveres de demónio. Liao Shen riu à gargalhada. Ataquem. Capturem-no vivo e o abade dar-vos-á uma recompensa. Haverá poção para todos. Matem, matem, matem. Acham mesmo que sou um alvo fácil? Bufei com desdém. A minha figura moveu-se rapidamente, os meus 10 dedos tornaram-se pálidos. As garras atacaram. No meu estado de reino espiritual, lidar com este bando de mongazinhos era mais do que suficiente. 30 segundos. Os gritos de guerra cessaram abruptamente. O riso de Liao Shen transformou-se em pânico. Impossível. Como é que podes ser tão forte? Curiosamente, isto é tudo graças a vocês. Senti o sangue a escorrer-me pelas unhas. Os meus lábios curvaram-se num sorriso. Os vilões geralmente morrem por falarem demais. Enterrei-lhe a palma da mão na cabeça. O sangue jorrou dos 5 buracos. Olhando para fora, disse em voz baixa. Abade, ainda não se vai mostrar. Um rugido ecoou. Aberração. De mãos atrás das costas, observei-o calmamente a aproximar-se. Ora essa. Qualquer um sabe insultar. Não te atreves a atacar-me, pois não. Se não, para que mandá-los para a morte? Os olhos deles não estavam bem. É este o preço a pagar. Os olhos triangulares do velho monge avermelharam-se, a fúria consumiu-o. Ri-me ainda com mais vontade. Então eu tinha razão. Tu estás no reino espiritual e eu também. Que tal um acordo? Diz-me como sair daqui. Eu poupou-te a vida. Ele riu-se. Sair. Ah. Se eu conseguisse sair, achas que ainda aqui estava? Que ingênuo. Mas tens razão. De facto, não te posso tocar. Não foste demonizado. Mas também não penses que vais sair. Fica aqui a fazer-me companhia. Vou arrancar-te todos os segredos. Ele riu-se de forma maníaca. Senti um aperto no coração. Não há mesmo maneira de sair. A grande barreira protetora da Montanha dos Mil Budas só permite entradas. Tanto para humanos como para bestas. E aquela marmota. E o falcão de cauda de ferro, de onde vieram? Fui eu que os criei. Os discípulos também não conseguem sair. Se querem viver, têm de comer bestas demoníacas. Têm de confiar na fórmula secreta para controlar a demonização. Ele achava que eu não podia escapar, por isso, confessou tudo. Compreendi. Era mais ou menos o que eu suspeitava. A única novidade era a fórmula. Então, para que é que me queres aqui? Ele olhou para os cadáveres e sorriu de forma sinistra.
A fórmula secreta exige que se cozinhe a carne do discípulo mais novo. 1 colher por dia. Só assim não enlouquecem. A montanha dos 1000 Budas. Dizem que tem 1000 Budas. Não estavas à espera, pois não? Fiquei todo arrepiado. Queres dizer, 3814 pessoas. Só sobraram estes. Ele estava triunfante. Esperto. O meu estômago revirou-se. Isto não é um templo budista, é o purgatório. Por isso, não vais conseguir sair daqui. Encarei a sua cara arrogante, a ferver de raiva. Agora que os discípulos estão todos mortos, com que é que vais fazer as tuas poções? Eu não me importo de comer bestas demoníacas. Vamos ver quem aguenta mais tempo. Ver quem morre primeiro. Ele riu-se até chorar. Só resto eu. Estes corpos chegam para me sustentar por mais de 10 anos. E tu morres. A tua constituição física será minha. Os seus olhos estavam cheios de cobiça. Eu disse com desdém, tenta a tua sorte. Achas que és capaz? De repente, eu ri-me maliciosamente. Ele sentiu um arrepio na espinha. De que é que te estás a rir? Não respondi. Fui até um canto da sala e arranquei a cortina. Peguei-lhe fogo. As chamas dispararam. Disse eu, com uma voz sombria, e se eu queimar todos estes corpos? Quantos dias é que ainda aguentas? Ele ficou possesso. Nem te atrevas, berrou ele. A minha mão tremeu e o isqueiro caiu ao chão. Vum! As cortinas da cama e as velas pegaram fogo. O fogo alastrou-se. Ele ficou louco. Tudo isto era o seu sustento. O rosto do pequeno monge Ning suavizou-se nas chamas. Parecia que se ouvia um cântico budista, mas dele só vinham rugidos de fúria. Miúdo, estás a pedir para morrer. Como é que te atreves? Eu encolhi os ombros. Uma cara de inocente. Velho monge. Gritaste tão alto que me escorregou da mão. Ele explodiu de fúria e avançou na minha direção. Os nós dos dedos dele ficaram brancos, as unhas brilhavam. Meu coração gelou. A garra de águia, no seu estado perfeito. Prendi a respiração. Quantos núcleos demoníacos teve ele de consumir? Mas eu não tive medo. Afinal, eu sou o Jiang Ping. O irmão Ping Zi, um mestre do reino espiritual. Velho monge, leva com a minha palma. Esquivei-me rapidamente, dando um passo para a esquerda. Tomei nota do ponto fraco, falta-lhe uma técnica de velocidade. Agarrei com toda a força. A sensação na mão foi algo macia. Levantei a cabeça para o encarar. Quase vomitei. A pele do braço dele foi arrancada, revelando inúmeras garras afiadas. Meu Deus, o que é isto? Uma aberração biológica. Ele riu-se. Tinha os dentes manchados de sangue. Bioquímico. Não percebo, mas quero derrotar a besta demoníaca. Primeiro, tens de te tornar uma besta demoníaca. Esta mão já matou inúmeras águias de cauda de ferro. Hoje, estás com sorte. Praguejei, sorte. Que se lixe a tua sorte de monge. Ele proclamou em voz alta um cântico budista. Buda disse, se eu não for para o inferno, quem irá? Dá-me a tua vida. O seu braço transformou-se em múltiplas garras afiadas. Impenetráveis, com movimentos fluidos. Só consigo defender-me com as garras de águia. Felizmente, só um dos seus braços estava transformado. De repente, os meus olhos brilharam. Deslizei pelo chão, esquivando-me do velho monge. Rapidamente, acertei-lhe um golpe violento no outro braço. O braço caiu ao chão com um baque e o sangue jorrou como uma fonte. Velha praga, morre. Como eu suspeitava. Eu estava certo. Este velho monge é um produto inacabado. Ele perdeu o equilíbrio e eu lancei-me sobre ele de imediato. Um golpe pesado atingiu-lhe a perna esquerda. A perna esquerda partiu-se. O seu olhar estava vazio, como se não conseguisse acreditar. O seu braço de águia de ferro, cultivado durante tantos anos, fosse tão inútil. Também lhe cortei a perna direita. Com as mãos na cintura, ri-me à gargalhada. Foda-se, sou mesmo inteligente. Velho monge, não eras tu o arrogante. Anda lá. Ele estava atordoado e impotente. Até se esqueceu da dor. Como? Mas, antes de poder terminar, os seus olhos fecharam-se. A minha mão já tinha descido. 5 buracos sangrentos abriram-se na sua cabeça. Finalmente, soltei um suspiro de alívio. Aquele velho demónio morreu. Por fora, estava calmo. Mas na verdade, o meu coração batia desalmadamente. Afinal, foi a primeira vez que matei alguém. Só depois da luta é que percebi. O reino espiritual deste velho monge era ridiculamente desequilibrado. Durante o combate, ele não o usou de todo. Ok, será que sou eu que não sei usá-lo? Ou será que ele também não sabia? Não consigo perceber. Não me apetece pensar nisso. O mosteiro está a arder. As chamas erguiam-se até ao céu. Senti um pouco de pena. Desta vez, ao entrar na fenda, não ganhei nada de jeito. Não foi como nas histórias em que se encontram tesouros celestiais. Suspirei. Ainda sou muito ingênuo. Se o velho monge soubesse disto, era capaz de cuspir sangue de raiva. Ele usou o poder de todo o mosteiro para caçar águias de cauda de ferro, tudo para me alimentar. Criou-me até ao reino espiritual e eu ainda reclamo que não é suficiente. Soprei o cabelo queimado, para confirmar que a minha boa aparência continuava intacta. Só então olhei para trás com relutância. Adeus. Adeus, montanha dos 1000 Budas. O velho monge parecia algo triste. Voltei pelo mesmo caminho e as bestas demoníacas tinham desaparecido todas. Estranho, mas não me apeteceu investigar a fundo. Este mundo já é absurdo por si. Finalmente, encontrei a entrada da fenda. Estava a brilhar. Saí num instante. Recebido. A equipa novata chegou ao local designado. Repito, a equipa novata R3 chegou. O meu coração apertou-se. Meti-me logo nos arbustos. Eram da guarda da cidade, com equipamento regulamentar. Chegaram. A cidade 13 faz jus ao nome de esperança da humanidade. Rápidos. Mas o tempo não bate certo.
Isto é uma fenda temporal, dizem os manuais. As fendas temporais são extremamente perigosas. Por muito tempo que se passe lá dentro. Ao sair, volta-se ao ponto de partida. 10 anos de cultivo. São um segundo no mundo exterior. Uma fenda destas pode ser vendida por 80 milhões. É o suficiente para uma pessoa subir de classe social. As grandes famílias compram-nas para estabilizar o espaço. E acelerar o tempo, permitindo que os seus rénios progridam muito mais depressa. Quanto mais pensava nisto, mais o coração me doía. Perdi 1000 milhões. Mas o que é que eu podia fazer? Isto era areia demais para a minha caminhoneta. Não conseguia lidar com aquilo. Fiquei a ver, impotente, a equipa novata a aproximar-se da fenda. 1 passo, 2 passos. Levantaram o pé e deram o passo. Vazio. Merda. Quase gritei. A luz da fenda apagou-se de repente. Aquele grupo de mestres espirituais quase caiu de cara no chão. Ficaram todos a olhar para o ar. A mulher da equipa perguntou: entramos? Se calhar não, o capitão também estava confuso. Ninguém disse nada. Eles conheciam os regulamentos de cor e salteado. Mas, pela primeira vez, duvidaram de si próprios. Como é que uma fenda podia desaparecer assim do nada? Parecia que estava a brincar às escondidas. Que tal, reportarmos? O capitão acenou que sim com a cabeça. Os arbustos, eu quase rebentei a rir. Tapei a boca com toda a força. Foda-se, que comédia. E eu que há pouco estava deprimido por ter perdido 1000 milhões. Agora, parece que ninguém lhe põe a mão. Que alívio. É como comer um gelado num dia de calor abrasador. É imoral. Ponto, mas sabe tão bem. Passados alguns minutos, a equipa retirou. Esperei mais um pouco. Só depois é que saí de fininho e bati o pó do rabo. Fui para casa. Naquela noite, dormi que nem uma pedra. Por mais caótico que estivesse lá fora. Desde que estivesse em casa, eram como 2 mundos diferentes. Pessoas comuns nunca saberão que há sempre quem lute na escuridão, carregando fardos pesados. O dia amanheceu. Espreguicei-me. Sentindo-me revigorado, fui direto para a sala de incineração. Ainda havia carne do cão uivador da lua do 8º céu, perfeita para o pequeno almoço. Preparei a panela, aqueci o óleo e toca a comer. Acariciando a minha barriga redonda, sentia-me completamente satisfeito. Porra, isto é que é vida. Estava de barriga cheia. Felicidade. Mas não me detive muito em sentimentalismos. Apressei-me a arrumar a louça, deixando tudo como estava. Os meus pais estavam a voltar. A semana tinha chegado ao fim. Que oportuno. Eu também tinha de ir à escola para as aulas de recuperação de cultivo. Antigamente não percebia nada, por isso dormia sempre que podia. Agora é diferente. Não tenho dinheiro para um tutor particular. Mas eu tenho lata. Do diretor ao pessoal da limpeza. Não há ninguém que não me conheça. Pedir umas luzes sobre a matéria. Não é problema. Enquanto me lavava, franzi a testa. Desde quando é que isto está aqui? Quem é que me fez isto? Tinha um ponto vermelho no pulso esquerdo. Era do tamanho de um sinal. Apalpei-o. Não doía nem dava comichão. Nunca o tive antes. Será um efeito secundário daquele livro, ou... Será que fiquei doente? Ouvi dizer que os homens com uma vida privada desregrada apanham uma certa doença. Mas o local não é o certo. Fiquei a matutar naquilo um bom bocado. Sem nenhuma pista, tive de deixar para lá. Mal acabei de arrumar, ouvi a fechadura da porta. Clique. Pai, mãe, minha querida mãe, tive tantas saudades vossas. Corri para eles. A minha mãe e ao Eugene. Oh Pestinha, andaste à procura de problemas nestes dias, não foi? Jiang Van Li olhou para mim surpreendido. Filho, estás com um ar muito enérgico. Antigamente, eu nunca comia o suficiente. Como é que eu não havia de ter bom aspecto? Nestes 7 dias, comi até rebentar. É natural que estivesse curado e com ar saudável, mas eu estava com medo. Tinha medo que eles não aceitassem a mudança, não mudei nada, pois não. E Eugene observou-me com desconfiança. Eu não consegui aguentar o seu olhar. O rapazinho honesto como eu não sabe mentir. Peguei na mochila e fugi. Ao sair pela porta, gritei, vou para a escola estudar. Ele faltou às aulas durante tanto tempo. Jiang Van Li ficou pasmado. Querida, este é mesmo o nosso filho. Ele com medo de faltar às aulas. Eu fiz um desvio para evitar a rua da casa da Dongfang Lan. Quando cheguei ao portão da escola, esfreguei os olhos. Ouvi uma voz de criança, Mano Pingzi. Não cumpriste a tua promessa. Onde está o livro que me prometeste? Já se passaram 7 dias. Sabes como é que eu passei estes 7 dias? Bati com a mão na testa. Estava feito. Esqueci-me. A minha reputação de ser honesto com miúdos e graúdos ia por água abaixo. Deixei ficar mal aquele miúdo da 3ª primária. O livro já se tinha transformado num livro de receitas há muito tempo. Entrei em pânico. De repente, tive uma ideia. Finjo que não ouço, trato disso depois das aulas. Entro pelo portão da escola. Atrás de mim, o miúdo estava quase a chorar. Irmão Pingzi, sou eu, olha para mim. Veio a correr e aos saltos atrás de mim, mas foi parado pelo segurança. Oh amiguinho, o que estás a fazer? Este não é um lugar para ti. Ele fungou. A Sanxiao Milel. Não é só uma escola para cultivadores. Qual é a grande coisa? Mais tarde ou mais cedo, também vou poder vir para cá. O segurança forçou um sorriso. Acredito em ti, pequeno colega. Milel revirou os olhos. Quem és tu? Por acaso preciso que acredites em mim? A minha sombra já tinha desaparecido há muito. Irmão Pingzi. O segurança ficou sem reação. Escondi-me a um canto e soltei um longo suspiro de alívio. De repente, senti uma palmada no ombro. Jiang Ping. Ter perseguido até à escola por um miúdo. És mesmo habilidoso, não és? O meu corpo enrijeceu, mas abri logo um sorriso. Mostrando os dentes todos. Lan Lan.
Olha, achas que me está a nascer outro dente? Tenho tido dores de dentes ultimamente. Ela estava de pé, ao vento, com o seu fato de treino preto. Com o cabelo apanhado num rabo de cavalo alto, era de uma beleza estonteante. A mão esquerda segurava uma espada com a bainha feita de pele de besta demoníaca. Puxou a lâmina até metade. Jiang Ping, acredites ou não, corto-te aos bocados. Não era a primeira vez que eu usava para roubar sangue de essência. Com um movimento rápido, agarrei-lhe no pulso e ri-me, sem jeito. Lan, a culpa não é minha. Aquele tipo é demasiado ingênuo. Se ele não aprender os perigos do mundo, como é que vai sobreviver fora da escola? Ela continuava a tentar desembainhar a espada, mas ficou chocada. Hoje a tua mão tem mais força que a minha. Até parece que não comi. Então não tens medo que eu não consiga segurar no punho da espada? Quando estava para responder, o meu salvador chegou. Ouviu-se um grito furioso atrás de nós. Jiang Ping, larga a mão da Lan. Tira daí as tuas patas de cão. Virei-me. Quase me desatei a rir. Era o Lizimo. Virei-me com um sorriso rasgado. Colega Lizimo, o professor não te ensinou a ter boas maneiras. Ele estava furioso. Grande herdeiro da família Li, enganado por mim para me dar o seu sangue de essência. E ainda levou uma boa sova da irmã. Andava a reprimir a raiva há uma semana. Ele pensava que podia vingar-se no dia seguinte. Afinal, eu sou só um inútil que não consegue cultivar. Até fantasiou com a cena de eu me ajoelhar a implorar por misericórdia. Mas, no dia seguinte, eu meti baixa. Durante 7 dias seguidos. Se não fosse o seu orgulho de jovem mestre, teria vindo à minha porta para ajustar contas. Mas os assuntos do nosso mundo resolvem-se no nosso mundo e por isso ele conteve-se. Agora, ao ver-me de manhã segurar a mão da rapariga de quem gosta, como é que ele se podia conter? Gritou, furioso, Jiang Ping. Se és homem, deixa os truques. Vamos resolver isto só os dois. Os colegas à volta juntaram-se todos. O Sossegas, o Gênio, o Menino Rico. Esta cena dava para uma novela de 30 episódios. Ele, ao ver tanta gente, ficou ainda mais convencido. Quantas mais testemunhas, melhor. E quando já pensava que a vitória era certa, uma voz feminina, fria e clara, soou, colega Lizimo. Disseste que a mão de quem era uma pata de cão. Xii, a multidão explodiu. Oh, a veterana Lan passou-se. O novo menino rico é parvo, ou quê? Quem é que não sabe que quando a Lan bate no garrafas, é sério, mas os sentimentos também são verdadeiros? Da outra vez, uns bandidos de fora da escola meteram-se com o garrafas e a Lan deu-lhes uma sova que até andaram a apanhar os dentes do chão. Posto que já está quase no reino espiritual. O reino espiritual. Lizimo explodiu de raiva. Com que direito? Mas, ao olhar para a pessoa à sua frente, conteve a fúria. Lan, sai da frente. Isto é entre mim e o Jiang Ping. O olhar dela tornou-se gélido. Puxou-me de repente para trás de si e desembainhou a espada. Pontando-a diretamente a Lizimo. Os assuntos do Jiang Ping são os meus assuntos. Queres a essência de sangue de volta? Podes ir sonhando. Se és um cabeça oca. A culpa é de quem? Zaz, ele ficou como se tivesse sido atingido por um raio, sem conseguir acreditar. A mulher que amava estava a defender um inútil. O sangue subiu-lhe à cabeça. Com que direito? Virou-se para mim, a espumar de raiva. Jiang Ping, és homem. Só sabes esconder-te atrás de uma mulher. Que espécie de homem és tu? Eu ri-me. A esse tipo de pergunta, nem me digno a responder. Apontei para o Xiaoang. Explica-lhe tu, ao menino rico Li. Ele devorou o rap em 2 ou 3 trincas e adiantou-se. Juntou as mãos e fez uma vénia a todos. A multidão assobiou em desaprovação. Ele não ligou e disse, todo convencido. Menino rico Li, não és daqui, pois não. Não conheces as regras da cidade do sul. Li Zimo deixou escapar. Que regras? O Xiaoang disse lentamente, o garrafas é de todos nós. Temos de o proteger. Hoje, não importa que sejas um menino rico, nem que fales de ser um manda-chuva. Na cidade do sul, é proibido tocar no garrafas. Atreve-te a tocar-lhe num só cabelo. E eu, o Xiaoang, lidero a escola inteira para te dar uma tareia, acreditas? Boom! Lizimo ficou desnorteado. De repente, mais de 100 pessoas colocaram-se atrás da Dongfang Lan. Alguns traziam armas, outros pegaram em objetos duros que tinham à mão. Bloquearam em uníssono o caminho entre mim e o Lizimo. Esta demonstração de força assustou-o tanto que ele não parava de recuar. Na sua cabeça, só restava um pensamento. Impossível. Com que direito? Eu investiguei. Ele não passa de um inútil que não consegue cultivar. Por que é que os estão todos a ajudar? E tu também, Dongfang Lan. O que é que eu tenho de errado? Por que é que não me queres? Vocês são todos uns cegos. O Xiaoang ria-se tanto que nem se aguentava em pé. Jovem mestre Li, essas informações que arranjaste, a quem é que as foste perguntar? Os olhos do Lizimo arregalaram-se. Vocês juntaram-se todos para me enganar. Não sou parvo. Claro que percebi. O Lizimo pagou a alunos para obter informações. Mas se eu sempre fui protegido, o que é que ele podia saber? Eu assisti àquela cena, orgulhoso e comovido. Mas não podia continuar a vereador. Eu ainda estava a divagar. Mas ele sabia que era hora de acabar com aquilo. No entanto, mal ele se preparava para avançar, uma voz sombria soou. Em vez de irem treinar de manhã cedo. Estão aqui reunidos. Jiang Ping. Põe-te a mexer e aparece. O Xiaoang foi o primeiro a fugir a 7 pés. Os outros gritaram em uníssono. Pingzi, desculpa lá. Podemos enfrentar os inimigos, mas os nossos não. Cara de mau chegou. Fuga. Os rapazes, que há pouco estavam em pé de guerra, dispersaram num instante. O Lizimo ainda nem tinha percebido o que se passava.
Agarrei na mão da Dongfang Lan. Estás aí a olhar para o boneco? A coisa está a ficar preta, baza. Num piscar de olhos, só ficou o Li Zimu. O cara de mau fuzilou o Li Zimu com o olhar. Diz-me que foste tu e o Jiang Ping que arranjaram esta confusão. A minha vontade era gritar, foste. Foi ele, mas eu não podia. O grande herdeiro da família ia fazer caixinhas ao professor. Como é que eu ia manter a minha reputação? Baixei a cabeça. Ponto sem dizer uma palavra. O cara de mau olhou para o Li Zimu. Ponto com um certo apreço. Se disseres quem foi, não te castigo. Mas o Li Zimu continuou em silêncio. Ele ficou ainda mais satisfeito. Por se juntarem para causar distúrbios. 50 voltas e 100 golpes de espada. Na sala de aula, a Dongfang Lan abanava a mão, a queixar-se, de que serviu fugires. O cara de mau soube logo que eras tu. Eu encolhi os ombros. Ser apanhado em flagrante e ele apenas saber que fui eu, achas que é a mesma coisa? Ela massajava o pulso, a olhar para mim com desconfiança. Pingzi, a tua força não aumentou. Eu desconversei. Talvez seja por ter comido bem. Com o sangue vital que te pedi emprestado, comi que me fartei. Ela franziu o sobrolho. A sério, ela não acreditou. No edifício da escola, não muito longe dali. A sua irmã mais velha, Li Ziqing, fez uma ligeira vénia. Senhor reitor, a educação do Zimo fica entregue a si. O velho reitor suspirou. Ziqing, na verdade, tu é que serias a mais indicada para herdar a família Li. Eu tinha de ir. Há coisas que alguém tem de fazer. Não posso fugir. O velho reitor ficou em silêncio por um bom bocado. Com um golpe destes, não tens medo que ele não aguente. O Jiang Ping é uma excelente pedra de amolar. E se ele for mesmo esmagado no processo? A Li Ziqing sorriu de canto. Nesse caso, é só ter outro. O velho diretor ficou chocado, sem palavras. Bom, então, vamos tentar. Enquanto isso, o Li Zimu está a dar voltas ao campo. 50 voltas. Cada passo é como se lhe estivessem a cortar a carne. Se abrandasse um pouco, o berlinde do cara de tacho acertava-lhe na perna. Dói, mas não chega a lesionar os tendões. Dizem que foi com este truque que ele se tornou diretor de turma. À janela do terceiro andar. O Xiaoang aproxima-se. Oh garrafa, vê só. Apanharam o menino Li, e ele não se chibou de nós. Eu e a Dongfang Lan trocamos um olhar de surpresa. Pensei que me iam levar para culpar. Não esperava que ele assumisse as culpas todas sozinho. Eu semicerro os olhos a olhar para ele. A Dongfang Lan diz em voz baixa. Parece que o Li Zimu até que é um homem. A campainha da aula toca. O professor Bai chegou, robusto, com uma cicatriz na cara e um ar feroz. Ninguém se atreve a faltar à aula dele. Eu sento-me direito como um pino. A ouvir com atenção. A Dongfang Lan olha de lado para mim. Tu estás muito esquisito. É a primeira vez que te vejo a prestar atenção desde que saímos da primária. Eu faço um gesto com a mão. Não me chateis. Ela fica irritada e espeta-me com força com a ponta da caneta. Solto um grito. A turma toda ri-se por baixo. O olhar do professor Bai percorre a sala. Aluno Jiang Ping. Responda a esta pergunta. Ele ignora completamente a Dongfang Lan. Uma menina tão bem comportada não podia ser a culpada. Claro que a culpa era minha outra vez. Fico sem palavras. Até me doem os dentes. Esta mania de pensar sempre o mesmo dá cabo de uma pessoa. Fico a olhar para o problema no quadro. A aplicação do QI. Desanimo logo. Pronto. Se eu soubesse usar o QI quando lutei com o velho monge teria dependido só da força física. Também sei que não vale a pena explicar. Basta olhar para a cara de toda a gente para perceber. Professor Bai, diga lá de uma vez. Que castigo é que me vai dar? Ah, toda a gente se desmancha a rir. Até o rosto do professor Bai tremeu um pouco. Este miúdo é demasiado honesto. O professor Bai apontou para a última fila. Percebi logo. Meti-me lá para trás num instante. É o costume, mas desta vez levei o caderno e uma caneta. O professor Bai continuou a dar a aula. Já viu muitos incidentes destes. Atenção, turma, este ano é o vosso período de grande desenvolvimento. A maioria de vós tentará alcançar o reino espiritual. Conseguir alcançá-lo ou não é o que vos abrirá as portas para as principais academias. Levem isto a sério. Para vos motivar, vou abrir uma exceção e falar sobre o uso do QI no reino espiritual. Dito isto, ele escreveu no quadro, o reino espiritual e o QI. Depois, olhou para a Dongfang Lan com um olhar de incentivo. Toda a gente percebeu no mesmo instante. A Dongfang Lan estava prestes a alcançar o próximo nível. Alguns olharam com admiração, outros com surpresa. Ninguém achou estranho. Um gênio deve ser assim. O uso da energia é a arma mais importante no domínio espiritual. Um praticante que não a saiba usar. Como uma criança com uma faca. Assustador, mas extremamente frágil. Hoje, vamos começar pela estrutura das habilidades, como usar a energia ao aplicar força. Comecemos pelo corte-vento uivante do lobo de Kangyeong. A Dongfang Lan ouvia, fascinada. Ela estava a digerir o núcleo interno do lobo de Kangyeong e o professor Bai sabia disso, obviamente. Mesmo os que não percebiam ficaram maravilhados. O professor Bai ensinava com grande entusiasmo. Dongfang Lan escreveu páginas inteiras. Mesmo no fim da aula. Não me contive e levantei a mão, olhando para o professor Bai com grande expectativa. Professor, eu tenho uma pergunta. E as garras afiadas da águia de cauda de ferro, como se usam? Toda a turma se virou para trás. O professor Bai troço. Ora. O Caco também quer aprender, por um dia. Isso está muito para além de ti. É melhor pensares primeiro em como não arranjar problemas. É assim que nos damos. É como tratar um deficiente. Quanto mais te preocupas, pior ele se sente. Um verdadeiro amigo puxa-te para ir jogar à bola. Põe-te à baliza, não te trata como um inválido.
Nem te trata com pinças. Por isso, ninguém evita o facto de eu não conseguir cultivar. Toda a gente é muito direta. Os colegas entraram na brincadeira. É isso mesmo, Caco. É melhor estudares como encher a barriga. O domínio espiritual está muito longe de ti. THEH, oh Caco, não brinques. Não estamos habituados a ver-te assim. Combinamos ser calaceiros juntos. Não podes trair a equipa. Noutros tempos, eu teria respondido. Mas agora não tenho tempo. Disse, irritado. Ponham-se a andar. Estou a ter uma discussão séria com o professor. O que é que estão aí a fazer? Esta frase, ponto com a palavra séria, fez com que a turma toda se partisse a rir. Wong, a agarrar na barriga, bateu na mesa e fez um sinal de polegar para cima. Oh Caco, só tu mesmo. Essa foi hilariante. Fiquei irritado. Estes miúdos desprezam-me mesmo. Sem conseguir cultivar durante tanto tempo, como é que eu me podia sentir bem? Quem é que não quer calá-los uma vez na vida? Mas eu sabia. Ponto que as palavras não servem de nada. É melhor deixar os factos falarem. Decidi agir. Estendi a mão direita de repente. A direção do quadro no fundo da sala, usei as garras afiadas de nível grão-mestre. Boom! Os 5 dedos passaram por ele. Uma luz vermelha fraca fluiu. Num instante, 5 buracos fundos foram abertos no quadro. A turma inteira ficou em silêncio. O tempo pareceu parar. Dongfang Lan tapou a boca. Wang arregalou os olhos. O professor Bai ficou ali, pasmado. Aquela aura de há pouco. Aquela energia vermelha. Domínio espiritual. Exclamou ele em pensamento. No momento em que levantei a mão. Estava claramente escrito. Eu, Jiang Ping. Reino espiritual. Vendo o choque de todos. Com um leve sorriso, pus as mãos atrás das costas. Olhei para toda a turma. O quadro é demasiado frágil. Caros colegas, poderiam ceder-me as vossas cabeças para eu treinar? A minha aura de grandiosidade era sufocante. Os olhos de Dongfang Lan encheram-se de lágrimas e ela levantou-se, emocionada. Pingzi, tu consegues cultivar. Xiao Wang e os outros reagiram instantaneamente. Ele correu na minha direção como um louco. Abraçou-me. Meu Deus, Mano Pingzi, tu consegues cultivar. A turma inteira foi à loucura. Esqueceram-se que ainda estavam em aula e rodearam-me como loucos. Caramba, o nosso Mano Pingzi consegue cultivar. O céu recompensa quem se esforça. O Mano Pingzi consegue cultivar. Rodearam-me em grupo, mais felizes do que se tivessem sido eles a evoluir. Enquanto me levantavam no ar, de repente senti que aquilo não tinha piada nenhuma. Vocês não deviam primeiro ter duvidado de mim e depois questionado-me. E depois serem esmagados por mim num duelo, para eu poder finalmente regressar sob os holofotes. Agora, com tanto entusiasmo, estão a deixar-me muito desconfortável. Não sei quem foi, mas de repente alguém correu para o corredor e gritou, boas notícias. Mano Pingzi consegue cultivar. Venham todos ver. Num instante, o andar inteiro ficou em choque. De todas as turmas, cabeças começaram a espreitar. Jiang Ping. O Mano Pingzi consegue cultivar. É a loucura total. Inúmeras pessoas juntaram-se à porta da sala, a observar-me a ser atirado ao ar, cheias de espanto. Até os professores estavam a vereador. Eu queria limpar a minha honra. Mas tornei-me no alvo de diversão de todos, olhando para aquelas caras como se estivessem a ver um macaco. Cobri o rosto em silêncio. Para cima, para baixo, para cima. Fechei-me em copas. Até que o professor Bai falou. O que é que estão todos a olhar? Voltem para a aula. A aula ainda não acabou. Professor Li, é assim que dá as suas aulas. Por que é que vieram todos para a nossa turma? Os alunos, assustados, puseram-se todos em sentido. De repente, um estrondo. E eu ainda estava no ar. Seus filhos da mãe, eu ainda estava lá em cima. Queria chorar, mas não tinha lágrimas. Uma oportunidade tão boa para me exibir. Como é que isto se tornou num espetáculo de acrobacias? A Dongfang Lan abriu caminho para me ajudar. Com lágrimas nos olhos. Pingzi, a tua doença está curada. Quando é que ficaste bom? Todos os olhares estavam cravados em mim. Com o seu apoio, consegui firmar-me. Lembro-me, foi numa noite escura e tempestuosa. Encontrei um velho. Ele disse, jovem, vejo em ti um gênio que só aparece uma vez em milénios. Toda a gente me olhou com desprezo. TSK. 2 de fevereiro de 1987. 20 horas e 26 minutos.